Você já desejou um avanço que parece estar fora de alcance? E se o silêncio ao seu redor for um prelúdio para algo monumental? Às vezes, Deus estabelece as bases para nossos avanços mais incríveis nesses momentos de silêncio. Enquanto você espera, pode se sentir desanimado, como a Bíblia afirma que a esperança adiada deixa o coração doente. Se você está nesse cruzamento entre fé e desespero, perguntando-se quando seu avanço virá, fico feliz que você tenha clicado neste vídeo. Deus trouxe esta mensagem até você para manter sua esperança viva, enquanto exploramos 5 sinais de que Deus está preparando algo grandioso para você. Antes de prosseguir, juntos em Cristo, ficamos mais fortes. Inscreva-se e fique conosco. José experimentou muitos anos de silêncio. Ele sofreu todo tipo de injustiça, tanto da família quanto de pessoas não relacionadas. Suas experiências foram um contraste profundo com o sonho que Deus lhe mostrou. Ele seria um rei, mas esteve em escravidão por tantos anos. Em certo momento, ele se encontrou em um lugar pior, na prisão. Você pode ter expectativas como José. Elas podem estar baseadas em seus sonhos, sua visão sobre o futuro ou nas promessas de Deus que você recebeu. A Bíblia oferece uma visão sobre o modo de operação de Deus ao trazer avanços para seu povo. Ele trabalha nos bastidores e libera a obra concluída como uma bênção para todos. Quando os israelitas quiseram atacar Jericó, Deus instruiu especificamente que marchassem ao redor da cidade em silêncio por 6 dias. Eles não fizeram nada fisicamente para consertar, mover ou derrubar as muralhas. Deus estava trabalhando silenciosamente nessas muralhas. Ele estava derrubando os obstáculos entre eles e sua posse. O fato de você não ter visto a manifestação das promessas de Deus sobre seu avanço não significa que Deus não está trabalhando. Em breve, Ele derrubará essas barricadas para o seu sucesso, enquanto você continuar confiando nele. Você deseja um avanço na sua carreira ou negócios? Está buscando uma promoção, um emprego melhor ou expansão nos negócios? Pode ser nas suas finanças, onde você deseja estabilidade financeira e liberdade de dívidas. Pode ser na sua saúde. Você anseia por libertação das dores da doença. Talvez seja nos relacionamentos, onde você deseja superar a solidão e os sentimentos de abandono. Pode ser também que seu coração almeje uma vitória espiritual e uma caminhada mais próxima com Deus. Quero que você se anime, porque esses 5 sinais indicam que mãos divinas já estão trabalhando em sua vida. Deus está silenciosamente trabalhando ao seu favor, e seu avanço está mais perto do que você pensa. Sinal número 1. Uma revelação divina que causa uma mudança na sua perspectiva. Um sinal certo de que Deus está trabalhando ao seu favor é que Ele começa a prepará-lo para o avanço que está por vir, mudando sua perspectiva. Ele faz isso por meio de uma nova revelação de si mesmo para você. Sua revelação a você se encaixará perfeitamente na necessidade atual da sua vida. Se você precisa de liberdade financeira, Ele se revela como o provedor com todas as coisas em abundância. Se você precisa de segurança, Ele se revela como uma torre forte para sua proteção. Se é cura, Ele se revela como o grande médico. Ele quer que você tenha fé suficiente para receber seu avanço. Para Abraão, Deus se revelou como o provedor na montanha de Moriá. Ele providenciou um substituto para o precioso filho de Abraão. Moisés recebeu a revelação de Deus como o Eu Sou, aquele que é eterno e todo-suficiente. Ele revelou a Moisés que seria qualquer coisa que precisasse ser para sustentar Moisés e libertar seu povo. E quanto a Agar? Deus se revelou como aquele que vê. Deus a viu em seu estado de sofrimento e ofereceu o conforto e a segurança que ela precisava para permanecer viva e esperançosa pelo filho em seu ventre. A Bíblia diz, em Êxodo 6, versículo 3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me fiz plenamente conhecido a eles. Para os israelitas que precisavam de libertação da opressão dos egípcios, Deus se revelou como o Senhor que lutaria por eles. Seria seu líder, seu protetor, provedor
e libertador. Você já experimentou essa revelação peculiar de Deus em sua vida? Essa revelação é pessoal e vem com uma clareza profunda sobre quem Deus é. Quando você encontra Deus dessa maneira, Ele não parece mais distante e inalcançável. Você desenvolve uma compreensão de Deus que lhe dá segurança e esperança. Essa revelação pode vir diretamente das páginas das Escrituras. Pode também ser de uma manifestação física do poder de Deus em sua vida ou naqueles ao seu redor. Deus começa a mudar as coisas que você acredita que não estão alinhadas com a perspectiva e os caminhos dele. Podem ser crenças que se enraizaram profundamente em seu coração, devido a experiências passadas de fracasso, abuso ou decepções. Ele também revela o que pensa de você. Talvez você se veja como fraco, abandonado ou não amado. Deus revela que você é forte, amado e não abandonado. Lembre-se da história de Gideão. Deus o visitou e instruiu que fosse com a força que tinha para salvar Israel dos ataques dos midianitas. A resposta de Gideão revelou sua perspectiva sobre si mesmo. Juízes 6, versículos 14 a 16 diz: O Senhor virou-se para ele e disse: Vá com a força que você tem e salve Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Perdoe-me, meu senhor, respondeu Gideão. Mas como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassé, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: Eu estarei com você, e você derrubará todos os midianitas, sem deixar nenhum vivo. Deus não o deixou agarrado a essa perspectiva limitante de si mesmo. Deus garantiu que o mudasse e o preparasse nesse encontro como uma ferramenta para o grande avanço do povo de Deus da opressão dos midianitas. Por favor, reserve um momento para considerar a águia e seu filhote. Ela empurra seus filhotes para fora quando é hora de voar. O filhote primeiro bate as asas com medo, mas a mãe nunca permite que ele caia ou se machuque. A mãe repetiria esse processo até que o filhote descubra sua capacidade de voar. É da mesma maneira que Deus orquestra eventos para mudar sua perspectiva sobre si mesmo. Ele permite que você enfrente alguns desafios para que você possa perceber as habilidades que Ele colocou dentro de você. Pode ser que Deus o ajude a perceber uma habilidade há muito esquecida, que você pensava ter perdido, ou nem mesmo achava relevante. Moisés provavelmente havia esquecido seu zelo pelo povo de Deus e a ousadia que o levou a uma retaliação fatal contra um egípcio 40 anos antes do encontro no Monte Horebe. Quando Deus apareceu para ele em uma sarça ardente, foi a maneira de Deus de reviver seu zelo e mudar sua perspectiva sobre si mesmo. Ele era mais do que um pastor de rebanhos e um homem com problemas de fala. Deus o viu como um oráculo e um líder para seu povo, Israel. Deus permitiu que um urso e um leão atacassem Davi, enquanto ele pastoreava os rebanhos de seu pai. A situação pode ter sido avassaladora na época, mas Deus o estava preparando para o avanço da vitória sobre um gigante filisteu. Deus usou a situação para revelar a força divina em sua vida. Deus também muda sua perspectiva sobre a vida e as circunstâncias. Em vez de se sentir derrotado, conquistado ou desafortunado devido aos seus desafios, você vê esses problemas como oportunidades de crescimento e degraus para o seu avanço. Essa visão faz com que você tome medidas ativas de fé em direção ao seu avanço, em vez de ficar passivamente sentado em autocomiseração. Se você experimentou essa mudança em sua perspectiva ultimamente, é um sinal de que Deus está preparando sua mente para o grande avanço que Ele trará para você. Permaneça conectado a Deus. Sinal número 2. Aumento da alerta espiritual e urgência na oração. Quando Deus está trabalhando ao seu favor para o seu avanço, Ele lhe dá instruções específicas sobre os próximos passos a tomar, enquanto o move para mais perto do seu avanço. Sua alerta espiritual permite que você ouça Deus acima do ruído ao seu redor. Essa alerta o torna atento à voz de Deus, enquanto Ele revela seu plano para você, para que você possa alinhar suas ações de acordo com sua vontade. Sua alerta faz com que você perceba confirmações através de diferentes canais de comunicação de Deus. Pode ser por meio de sonhos, mensagens recorrentes,
ou favores incomuns que não estavam presentes antes. Por meio da constante alerta de Abraão no Espírito, Deus pôde se comunicar com ele e dar-lhe instruções oportunas em alinhamento com qualquer situação em que ele se encontrasse. Ouvir Deus falar diretamente como ele fez com Abraão foi um encontro sem precedentes em seus dias. Ele construiu altares de comunhão com Deus todas as vezes, e Deus usou esses encontros para levá-lo a diferentes níveis de avanço. Ana foi impulsionada a orar durante sua visita a Siló. Segundo Samuel, versículos 20 e 11 diz: Em sua profunda angústia, Ana orou ao Senhor, chorando amargamente, e ela fez um voto dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se apenas olhares para a miséria de tua serva e te lembrares de mim, e não esqueceres tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o darei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e nenhuma navalha será usada em sua cabeça. Sua oração sincera precedeu seu avanço no parto. Quando você está alerta, começa a experimentar uma fome inexplicável pela palavra de Deus e a necessidade de se conectar com Ele por meio de orações e meditação em sua palavra. Quando Daniel descobriu que o tempo do exílio babilônico dos israelitas estava próximo, ele decidiu orar e interceder pelo povo de Deus. A oração é uma ferramenta de guerra contra o diabo. À medida que seu avanço se aproxima, o diabo tenta fazer você tropeçar por meio de tentações. À medida que a crucificação de Cristo se aproximava, Jesus sabia que o diabo tentaria derrotar seus discípulos por meio de tentações. Então, ele os encorajou a orar. O impulso que você tem para orar é a maneira de Deus revelar a você para permanecer alerta e disponível para o seu avanço. Sua alerta faz com que você não tolere o pecado, mesmo que o diabo use seus melhores truques para fazer você cair. Nesse estado de alerta, o engano que leva à dúvida não pode penetrar sua mente, porque você está fortalecido contra o engano ao se alimentar constantemente da palavra de Deus. Então, quando você se vê atraído para orar, saiba que seu avanço está próximo. Sinal número 3. Oposição intensa e batalhas. Você tem passado por situações desagradáveis? Parece que as coisas estão indo de mal a pior e tudo está saindo do seu controle. Isso pode ser um sinal de que Deus está trabalhando para o seu avanço e suas obras estão prestes a se completar. Acreditar que Deus está trabalhando em sua vida é fácil quando as coisas estão indo bem. Com entusiasmo, você compartilharia o testemunho da fidelidade ativa de Deus. Mas quando as coisas não saem como esperado, você tende a se sentir abandonado por Deus. Isso significa que Deus não é mais fiel? Ele se tornou passivo ou o abandonou porque não precisa mais de você? Claro que não. Deus ainda está com você e está ocupado preparando suas bênçãos e estabelecendo você. Suas batalhas se tornam mais intensas quando você está perto do seu avanço, e a gravidade da sua situação apenas lhe dá um vislumbre de quão massivo será o avanço que você espera. O diabo está particularmente interessado nesta fase da sua vida. Ele gostaria de penetrar nesse período de trabalhos silenciosos e invisíveis de Deus para plantar mentiras sobre a falta de empatia e amor de Deus por você. Seu pleno conhecimento de Deus deve dissipar essas mentiras. Deus é seu Pai que tem planos para prosperá-lo e não para prejudicá-lo. Planos para lhe dar esperança e um futuro. O diabo pretende usar essas batalhas aumentadas como ferramentas para distraí-lo. Ele sabe que Deus está preparando algo grandioso para você e ele seria um perdedor se permitisse que você o recebesse. Então, ele tenta fazer você desistir da sua fé e perder o favor de Deus. Ele lhe proporcionaria alternativas que farão você comprometer sua fé porque sabe que, se você as aceitar, você se tornará indisponível para receber suas bênçãos. Vamos dar uma pausa para olhar a história dos judeus que foram exilados na Pérsia durante a vida de Ester. Hamã, um alto oficial sob o rei Xerxes, odiava os judeus e queria exterminá-los. O perigo estava muito próximo, mas Deus trabalhou silenciosamente nos bastidores para trazer um avanço ao seu povo. No último minuto, Deus reverteu os planos de Hamã e libertou seu povo. À medida que seu avanço se aproxima, o diabo traz suas melhores e mais eficazes ameaças para desmoralizá-lo.
Logo antes do seu avanço, pode parecer que seus relacionamentos mais valiosos estão desmoronando. Você não consegue explicar a perda porque não fez nada de errado. Pode ser que a dor do desafio de saúde que você está enfrentando tenha se tornado quase insuportável. E, como Jó, o diabo possui um ente querido ao seu redor para aconselhá-lo a amaldiçoar Deus e morrer. Você também pode estar à beira da falência. É nesse ponto de escuridão e silêncio que o diabo convence algumas pessoas a acabar com suas próprias vidas. Essas vozes negativas são do diabo, e ele está trazendo essas sugestões malignas para você porque seu avanço é massivo, e ele não consegue se reconciliar com permitir que alguém possua as bênçãos às quais ele não tem mais acesso. Amado, você sabe que essa dificuldade também pode ser a maneira de Deus protegê-lo e redirecionar seus passos para que você não se desvie da vontade dele? Segundo Coríntios 12, versículos 7 a 9 diz: ou por causa dessas revelações extremamente grandes. Portanto, para me impedir de me tornar orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As situações desagradáveis que José encontrou ocasionalmente foram a maneira de Deus movê-lo para mais perto de cumprir seu propósito divino. Embora as intenções de seus irmãos ou da esposa de Potifar fossem malignas, Deus usou todas as suas ações como ferramentas para trazer José à perfeita vontade de Deus. O desafio que você está enfrentando é a maneira de Deus mantê-lo no caminho certo enquanto ele trabalha para trazer o avanço que você deseja. Não se deixe tentar a amaldiçoar Deus ou se afastar dele. Não se deixe tentar a buscar alternativas. Não ouça vozes dizendo que, se Deus estivesse com você, você não estaria enfrentando esses desafios. Como José, você testemunhará a vitória e a operação divina ao final desta fase da vida. Sinal número 4. Paz em meio às provações. Você se sente calmo e imperturbável apesar dessas perdas e dores. Você experimenta a ausência de preocupação e ansiedade sobre seus problemas, porque há uma esperança firme em seu coração de que você não afundará nas tempestades da vida? É um sinal certo de que Deus está trabalhando para o seu avanço. Sua paz vem da sua forte fé em Deus e da certeza de que Ele está presente com você em seu barco. A presença de Jesus com os discípulos no barco os protegeu da tempestade furiosa destinada a acabar com suas vidas e impedi-los de cumprir o propósito de Deus. Jesus dormiu durante a tempestade porque tinha poder sobre ela, e ele sabia que era uma imagem falsa criada pelo diabo para distrair sua missão. Se você tem essa paz em meio a situações ameaçadoras como Jesus, significa que você tem o conhecimento do poder de Deus em você. Deus planta uma paz profunda em seu coração, enquanto o prepara para o seu avanço. As pessoas ao seu redor podem ser forçadas a perguntar por que você está em paz, porque sua situação deveria deixá-lo desesperado e descoordenado. A palavra de Deus descreve essa paz como a paz de Deus, que transcende todo entendimento. A paz que você tem é a paz de Deus, não o tipo de paz humana. Não é a calma que vem com a certeza física de que você tem tudo sob controle. Quando as coisas estão fora de forma e você nem consegue ver para onde está indo, essa paz de Deus guarda seu coração e mente em Cristo. Ela o impede de se agitar e cometer erros terríveis por causa do medo. A história da mulher sunamita em 2 Reis, capítulo 4, oferece uma lição profunda sobre paz diante de uma dor avassaladora. Ela sabia que Deus tinha o poder de intervir, embora a situação parecesse sem esperança porque a criança havia morrido. Sua resposta à pergunta que lhe foi feita sobre sua situação refletiu seu estado de espírito, como revelado em 2 Reis 4, versículo 26. Diz: corra ao seu encontro e pergunte-lhe: você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? Tudo está bem, disse ela. Como a sunamita, sua fé em Deus inspira tanta paz em você que você pode dizer: está bem em uma situação turbulenta. Isso não é porque você está sendo iludido,
mas porque você tem uma compreensão perfeita do poder de Deus sobre sua situação. A paz de Deus o ajuda a tomar ações com a mente sã, não impulsivamente. Você já parou para considerar o comportamento de Davi após o ataque a Ziclag? Todos haviam perdido suas posses mais preciosas, e alguns de seus seguidores estavam pensando em apedrejá-lo. Era uma situação bastante devastadora para ele. No entanto, sua certeza da ajuda constante e do poder de Deus manteve sua mente sã. Em vez de permitir que a dor e o medo o empurrassem para fazer a coisa errada, ele tomou tempo para consultar Deus sobre qual deveria ser sua próxima ação. Essa ação, inspirada pela paz, forneceu a clareza que ele precisava para um avanço. À medida que você toma os passos certos na direção de Deus, com a paz asseguradora de Deus em seu coração, Deus começa a fornecer uma saída para sua situação angustiante. Isso nos leva ao último sinal que discutirei. Sinal número 5. Oportunidades divinas e portas abertas. Quando seu avanço se aproxima, Deus traz pessoas-chave para a sua vida. Ele também trará oportunidades para facilitar a mudança que você precisa para um avanço. Pode ser o networking certo que você precisa para o crescimento da sua carreira, mentoria ou qualquer parceria relevante. Na maioria das vezes, essas oportunidades parecem inacreditáveis porque você sabe que não são o resultado da sua sabedoria e força. Elas são a maneira de Deus de levá-lo ao fim do seu período de espera. Essas conexões não vêm por acaso. No momento em que começam a ocorrer, indicam que uma mudança está prestes a acontecer. Pessoas que o conhecem há anos podem de repente se lembrar de você no momento exato em que sua ajuda é relevante. Pode ser que conversas que você teve com elas as tenham feito reconhecer sua habilidade, e agora elas o recomendam para oportunidades que você se encaixa perfeitamente. Às vezes, ao fazer a transição para um avanço, Deus pode desconectá-lo de relacionamentos ou posições antigas. Isso ocorre porque Deus está abrindo espaço para algo maior, embora as desconexões possam ser dolorosas. Deus começou a conectar José ao seu avanço na prisão. Deus orquestrou o evento do escândalo contra ele para conectá-lo com pessoas que eventualmente recomendariam sua habilidade ao rei. Ele conheceu o copeiro e o padeiro do rei e interpretou seus sonhos. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e mencionasse seu caso a Faraó. O copeiro esqueceu de José por 2 anos, porque não era o momento perfeito que Deus havia planejado para seu avanço. 2 anos depois, Deus abriu a porta para cumprir seu plano para José. A conexão que parecia adormecida tornou-se ativa no momento em que Faraó teve um sonho que precisava de sua expertise. Em pouco tempo, ele se tornou o segundo em comando no Egito. Embora a conexão com o copeiro de Faraó não parecesse útil imediatamente, era uma evidência de que seu avanço já havia sido colocado em movimento. A conexão divina de Ester com o palácio fez parte dos trabalhos silenciosos de Deus em favor dos judeus para o seu avanço. Por meio de seu casamento com o rei Xerxes, ela conseguiu uma posição de influência que foi fundamental para o avanço do povo de Deus. A princípio, parecia uma bênção pessoal, mas quando o plano de Hamã contra os judeus veio à tona, Ester percebeu que sua conexão divina não era comum. É um sinal de um avanço que já começou. Quando Deus começa a conectá-lo com os indivíduos certos, é uma confirmação de que o cumprimento de sua promessa está próximo em sua vida. Deus também começa a abrir portas para você sem as lutas habituais. Pode ter havido anos de esforço com pouco progresso, mas Deus lhe concede progresso. Neste ponto, pareceria que uma tampa ou barricada foi levantada porque as conexões que você experimenta aparecem naturalmente. Fique atento quando começar a ver esses sinais e fique animado porque seu favor de próximo nível está próximo. Amado, agora que você conhece os sinais de que Deus está silenciosamente trabalhando ao seu favor para um grande avanço, você também precisa saber o que pode impedir que seu avanço se concretize. Em relação ao relacionamento entre Deus e o homem, Deus tem um papel a desempenhar ao abençoar os homens, e os homens também têm um papel a desempenhar ao receber a bênção. Há coisas que você pode fazer que fomentarão as bênçãos de Deus sobre sua vida, e há outras coisas que você faz erradamente que impedirão as bênçãos de Deus.
Alguns crentes não sabem que podem tomar ações que impedirão as bênçãos de Deus em suas vidas. Na Bíblia, Deus disse a Abraão que os filhos de Israel seriam cativos em uma terra desconhecida por 400 anos. Mas eles acabaram passando 430 anos porque Moisés ainda não havia surgido. Podemos estar enfrentando atrasos que não são de Deus, mas de nós mesmos. Você pode não saber quais são essas ações, mas devemos estudá-las e evitá-las para que não nos tornemos o obstáculo ao avanço que Deus está planejando para nossas vidas. Vou mencionar 7 coisas que os crentes fazem que os impedem das bênçãos de Deus. Estude essas coisas muito bem e arrependa-se de qualquer uma que você saiba que pratica. Deus sempre fornece graça quando pedimos sua ajuda em tempos de necessidade. Número 1. Medo e dúvida. Medo e dúvida são os 2 maiores obstáculos ao trabalho de Deus em sua vida. É por isso que os mencionei primeiro. Nada impede a mão de Deus mais do que ter dúvidas em seu coração sobre o que Ele disse que faria. Ele disse que fará algo em sua vida. Você não precisa temer porque Ele o realizará se você abrir seu coração e mente para acreditar nele. Muitos crentes ouviram várias coisas que Deus quer fazer por eles, mas não acreditam em nada do que ouviram. Eles duvidam de sua possibilidade porque estão tentando entender Deus com suas mentes naturais. Eles limitam Deus ao seu entendimento, e qualquer coisa que não acham possível com suas mentes frágeis, acreditam que é impossível para Deus. Você deve entender que Deus não está preso ao seu pensamento. O fim do homem é o começo de Deus. Deus supera qualquer expectativa, mentalidade ou pensamento que você tenha sobre Ele. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20: Agora, aquele que é capaz de fazer imensuravelmente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nada limita Deus. Você deve acreditar em sua capacidade. Ele fez os céus e a terra. Quando você tem dúvidas sobre Ele e sua capacidade, estude a palavra de Deus para ver o que Ele fez no passado. Olhe para trás, para ver o que Ele fez em sua vida e as vezes que Ele o ajudou quando você não esperava. Lembre-se das coisas milagrosas que Ele fez por você, que excederam suas expectativas. Pense nas bênçãos que Ele realizou para você quando você achava que toda a esperança estava perdida. Relembre suas bênçãos e nomeie-as uma por uma. A Bíblia o ajudará a construir sua fé nele. O medo é outro inimigo de Deus. O medo o impede de dar os passos corajosos que Deus lhe diz para dar para garantir que seu avanço se torne realidade. Imagine se Davi tivesse decidido acampar com o resto dos soldados de Israel por causa do medo. Imagine se ele tivesse dito a si mesmo que não tinha o que era preciso, já que os soldados estavam fugindo de Golias. Ele não entraria no avanço e na glória que Deus planejou para ele ao derrotar Golias. Você tem que seguir o conselho que Deus deu a Josué na Bíblia. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e não se desanime, pois Deus estará com você onde quer que você vá. Se o Senhor está ao seu lado, você não tem ninguém a temer. Se o Senhor está com você, ninguém ou nada pode vencê-lo. Descanse em sua capacidade e fidelidade. Não importa o que Deus queira fazer em sua vida ou o grande avanço que Deus está preparando para você, você deve superar o medo e a dúvida. Quando eles vierem à sua mente, lute contra eles ali mesmo. O campo de batalha está em sua mente. Você deve guardar sua mente com ciúmes. Quando você guarda sua mente e a controla, você a vencerá facilmente. Lute contra toda forma de medo e dúvida. Eles o afastam das promessas e avanços que Deus quer que você tenha. Cuidado com eles. Número 2. Falta de perdão e amargura. Jesus é a imagem expressa de Deus, e quando ele veio, começou a nos ensinar como viver como crentes. Em um de seus ensinamentos, ele explicou que, se tivermos uma disputa com nosso irmão e estivermos prestes a orar, devemos deixar o presente ou sacrifício no altar, resolver com a pessoa e voltar ao lugar de oração. Isso é muito importante porque Deus está tentando explicar a necessidade de sermos puros com todos antes de começarmos a orar. Jesus sabe que Deus não pode nos ouvir quando nos aproximamos dele com falta de perdão.
Na oração do Senhor, Jesus nos ensinou a pedir a Deus que perdoe nossas transgressões, assim como nós também perdoamos aqueles que transgridem contra nós. Alguns crentes tentam orar e pedir a Deus por avanços e bênçãos, negligenciando a mágoa que têm em seus corações em relação a alguém ou algo. Deus não ignorará isso porque, quando você ora com amargura, suas emoções obscurecem as orações e as impedem de chegar a Deus. É por isso que sua consciência continuamente o repreende e lhe diz para se reconciliar com a pessoa ofendida. Você deve ter experimentado que, quando briga com alguém e tudo termina, seu homem espiritual continua lhe dizendo que o que você fez foi errado. Seu homem espiritual o deixa inquieto, para que você vá e faça as pazes com a pessoa. Isso ocorre porque esse estado de coração pode impedir qualquer bênção que Deus queira lhe dar em sua vida. Você não tem motivo para dizer que não quer perdoar alguém porque Jesus Cristo perdoou seus pecados e não permitiu que você enfrentasse as repercussões de seus pecados. Desde que você veio a Cristo, você cometeu erros. Você quebrou a lei. Você o decepcionou, mas Ele não o puniu. Ele o perdoou e o restaurou. O que faz você pensar que não pode perdoar alguém que o ofendeu? Se você andar na falta de perdão, está dizendo a Deus que Ele não deveria perdoá-lo. Abra seu coração e perdoe outras pessoas. Não permita que a amargura entre em seu coração. Quando você guarda alguém em seu coração, é você quem se machuca porque está escolhendo não deixar ir. Ore a Deus, peça a Ele para ajudá-lo e deixe a dor sair do seu coração. A amargura também inclui outras formas de dor emocional. Você pode estar com ciúmes de alguém ou de algo que alguém tem. Você também pode estar com inveja do progresso de alguém. Essa amargura pode impedir o avanço de Deus em sua vida. O diabo já sabe que Deus não gosta dessas coisas, e como ele não pode impedir Deus de abençoá-lo, ele garantirá que você se envolva nas coisas que Deus odeia, para que você não consiga ser um beneficiário da bênção que Deus tem reservada para você. Fique longe dessas coisas. Se você precisa que Deus ajude seu coração, ore e peça a Ele para ajudá-lo. Ele o ajudará. Limpe toda forma de amargura e falta de perdão em seu coração e abra-se para Deus. Número 3. Desobediência e rebelião. A desobediência é uma das principais maneiras pelas quais nos desqualificamos das bênçãos de Deus e de seu avanço. Quando desobedecemos às instruções e leis de Deus, ficamos aquém de seus padrões e perdemos o rumo da direção que Ele quer que tomemos para chegar onde está a bênção. Deus sempre nos dá instruções porque quer que prometamos nossa lealdade e o sigamos voluntariamente. Deus quer pessoas que escolham intencionalmente seguir seus caminhos. Deus não pode presumir que você se submeterá a Ele porque você tem sua própria vontade. É por isso que Ele apenas lhe dirá o que quer que você faça e verá se você o obedecerá. Seu avanço está nas instruções que Ele lhe dá. Ele colocou suas bênçãos no final da estrada, mas você só chegará lá por meio da obediência. Se você acha difícil obedecer a Deus, está lutando contra o avanço dele para você. Às vezes, pensamos que o diabo é o verdadeiro inimigo de nossas vidas, mas se você olhar de perto, verá que somos nossos próprios inimigos. O diabo apenas nos aconselha e nos pressiona a fazer o que é errado, mas somos nós que tomamos as decisões finais. O diabo não colheu o fruto para Eva comer. O diabo apenas semeou um pensamento em sua mente. Eva comeu da árvore ela mesma e deu ao marido. O diabo não usará sua mão para machucar outra pessoa. Ele falará com sua mente e sugerirá coisas negativas, até que você pegue a faca e machuque outra pessoa. O diabo é tão poderoso quanto você permite que ele seja em sua vida. E se você fechar os ouvidos para ele, assim como a Bíblia diz, não devemos dar lugar ao diabo. Você perceberá que ele não é poderoso. O diabo precisa da sua vontade para truncar sua vida. Ele precisa da sua participação tanto quanto Deus precisa do seu envolvimento para abençoá-lo. Você deve se perguntar conscientemente: com quem estou me associando ao tomar essas decisões?
Se você pode dizer genuinamente que está se associando com Deus, então você está no caminho certo. Mas se não pode dizer com ousadia que está fazendo a coisa certa, então você precisa se afastar da rebelião e se submeter a Deus. A desobediência é um pecado caro. É o primeiro pecado que a humanidade cometeu, que os expulsou das bênçãos que Deus preparou para eles. Obedeça às instruções que Deus lhe dá. Se o Senhor lhe diz para fazer algo profeticamente, não desobedeça. Se você desobedecer, perderá a preparação e os planos dele. Se você desobedecer, começará a trilhar outro caminho que leva ao destino errado. A obediência em si traz bênçãos. Permaneça em obediência. Esteja ansioso para obedecer ao que Deus lhe ordena fazer. Pode ser difícil e assustador. Pode ser algo que você nunca fez antes. Pode até exigir muito do seu tempo e fé. Mas faça. Por favor, não fuja disso. Número 4. Orgulho. O orgulho o consome até finalmente destruí-lo. A Bíblia diz para se humilhar perante o Senhor, e Ele o exaltará. Mas se você se exaltar perante o Senhor, Ele o derrubará. Deus odeia pessoas orgulhosas. Deus ama os humildes, mas despreza os orgulhosos. Fique longe de pessoas orgulhosas e nunca ande no orgulho. Assim que sua consciência lhe disser que você está agindo com orgulho, examine suas ações e volte atrás. Você não precisa que todos os céus apareçam para você em um sonho para saber que está trilhando o caminho errado. O orgulho mata. O orgulho destrói. Se Deus está trabalhando a seu favor e você cresce em orgulho, Ele pode escolher se retirar de você para garantir que você experimente vergonha. Deus não se gloria na sua queda, mas se você andar no orgulho, você se torna o inimigo de Deus. Lúcifer foi expulso do céu por causa do orgulho. Ele queria se exaltar acima de Deus. Ele foi julgado imediatamente e punido por causa de um único ato de orgulho. O orgulho é seu inimigo. Fuja dele. Número 5. Pensamentos e palavras negativas. Outra coisa que pode destruir o avanço que Deus está planejando para você são palavras negativas. A Bíblia diz que os redimidos do Senhor digam isso. O que você diz tem o poder de moldar sua vida. O que você fala para si mesmo e o que você acredita em sua mente são duas forças poderosas que o tiram de qualquer calamidade e o levam à vitória. Algumas pessoas acreditaram na coisa errada e continuam dizendo palavras que as mantêm em cadeias. Algumas pessoas não entendem o poder de seus pensamentos e palavras. A Escritura diz que a morte e a vida estão no poder da sua língua. Quando Jesus veio, ele disse que as palavras que ele fala são espírito e vida, o que significa que as palavras não são apenas letras ou alfabetos. As palavras são espíritos. As palavras estão vivas. As palavras respondem. As palavras são vivas. Seja as palavras que você diz com seus lábios, ou as palavras que você sussurra em seu coração, elas podem fazer ou desfazer sua vida. Não brinque com palavras. Não fale casualmente. Fale intencionalmente e fale com propósito. Esteja atento à sua fala, porque você pode criar ou destruir com suas palavras. Número 6. Falta de perseverança e resistência. Nem tudo funcionará bem imediatamente. Você deve entender que fé não significa que as coisas serão fáceis. Significa que as coisas são possíveis. A fé vê a possibilidade no impossível. A fé vê a realidade no impossível. Você não precisa desistir porque as coisas estão difíceis. Você não precisa baixar a guarda e parar de acreditar porque o que você confiou e acreditou em Deus não está se concretizando. Você não precisa começar a acreditar em uma mentira e reduzir suas orações e fé em Deus. O fato de não parecer que as coisas estão indo bem imediatamente não significa que Deus não está trabalhando nos bastidores. Abraão teve que confiar em Deus por 25 anos. E Deus ainda se provou fiel. Persevere nos tempos difíceis. Continue confiando em Deus. Continue acreditando nele. Nunca vacile na fé. Deus foi provado fiel e confiável, e ele não começará a falhar agora. Você precisa entender que tudo pode não parecer bom inicialmente, mas isso não significa que Deus não está já trabalhando em sua vida. Seu avanço está ao virar da esquina.
Mantenha sua fé nele e não perca a esperança na positividade. Seja como Jó, que disse: "Todos os dias do meu tempo determinado esperarei até que minha mudança venha." Seu avanço está chegando, então espere por ele. Número 7. Reclamação e murmuração. Nada perturba os planos de Deus para você mais do que um estilo de vida de reclamações. Deus odeia reclamadores. Reclamar não é orar. Reclamar é preocupar-se e dizer as palavras erradas que continuam programando as estações erradas em sua vida. Reclamar é dizer a Deus que ele não fez o suficiente e você rejeita servi-lo. Quando você reclama, você cega seus olhos para todas as coisas boas que Deus fez e foca no que ele não fez. Quando você reclama, você falha em ver o quadro geral de Deus e foca apenas no visível. Pessoas que murmuram perdem as estações que Deus abriu para elas. Pare com o hábito de reclamar. Quando você vier a Deus, foque em orar, não em reclamar sobre sua situação. Em vez de reclamar, dê graças. A Bíblia diz: "Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, e suas misericórdias duram para sempre." Dê graças porque Ele está trabalhando as coisas para o bem. Fique longe de pessoas que só veem os aspectos negativos da vida. Fique longe de pessoas que falham em ver as coisas boas que Deus está fazendo. Dê graças mais do que reclama. Se você fizer isso, receberá o avanço que Deus preparou para você. Cultive o hábito de ação de graças. Sempre que você reclamar, volte atrás e comece a dar graças em vez disso. Você atrairá as bênçãos de Deus dessa maneira. Vamos agradecer a Deus por nos mostrar esses sinais e nos guiar através da oração. Pai Celestial, obrigado pelo poder da Tua palavra e pela revelação que abriste meus olhos neste vídeo. Sou grato porque abriste minha mente para coisas espirituais e agora tenho mais entendimento do que tinha antes. Obrigado pela Tua misericórdia e obrigado por me ensinar. Aprecio-te porque não posso entender coisas espirituais, a menos que Teu Espírito revele essas coisas para mim. Obrigado por me ajudar a compreender esses mistérios. Seja glorificado para sempre. Sou grato a Ti, Senhor, porque disseste em Tua palavra que Teus planos para comigo são de bem e não de mal, para me dar um futuro e um fim esperado. Agradeço-te porque sempre trabalhas as coisas para mim e sempre desejas me dar coisas boas. Obrigado porque continuas fazendo coisas boas para mim, mais do que posso imaginar. Eu te adoro, Jesus. Entendo que não mereço Tua bondade, não mereço Tua misericórdia, mas escolheste me amar e fazer o bem por mim. Sou grato, Senhor Jesus. Hoje, aprendi os sinais que mostram que estás planejando um grande avanço para mim. Entendo esses sinais, e agora sei o que fazer com os sinais que vi, mas quero orar contra as forças que estão lutando contra o avanço que tens para mim. Oro contra todo ataque demoníaco que tenta impedir Tua bênção de chegar à minha vida. Sei que a Escritura diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor, deixa Tuas bênçãos me alcançarem. Eleva minha vida bem acima de principados e potestades e ajuda-me a ser um recipiente das Tuas bênçãos. Querido Pai, Tu também me ensinaste que eu posso ser o inimigo do avanço que queres que eu tenha. Oro para que me ajudes a aprender a ter fé em Ti. Constrói minha fé em Ti e dá-me coragem para agir mesmo em meio ao medo. Não quero ser retido por preocupações e medo do futuro. Quero ser tão ousado quanto Davi, que matou Golias. Quero ser capaz de fazer o impossível, porque Te tenho na minha vida. Enquanto leio a Bíblia, abre meus olhos para o que fizeste no passado. Deixa-me ver a extensão da Tua graça. Ajuda-me a entender que com Deus, nada é impossível. Também, por favor, ajuda-me a construir minha fé na Tua palavra. A Bíblia diz que toda palavra da Tua boca não retornará até que tenha cumprido o que foi enviada para fazer. Ensina-me a colocar minha fé em Ti, Senhor. Oro para que também me livres de toda amargura e falta de perdão em meu coração. Ajuda-me a aprender a perdoar como Tu perdoas os outros. Aprendi que essas coisas podem me impedir de receber Teu grande avanço. Por favor, ensina-me como deixar ir e deixar Deus. Ajuda-me a ser compassivo assim como Tu és e a viver como Tu. Oro por graça para também ser obediente.
Ensina-me a ser obediente. Não quero viver em rebelião. Não quero fazer o que tu não queres fazer. Querido Pai, coloco minha confiança em ti. Ajuda-me a te obedecer, entenda eu ou não. Tu és meu Criador, o oleiro, e eu sou o barro. Dá-me um coração de carne e tira o coração de pedra. Quero te agradar. Ajuda-me a te obedecer. Senhor, oro contra o orgulho. Tu me ensinaste que o orgulho destrói. Sei que tendo a ser orgulhoso quando começas a me abençoar. Por favor, ensina-me como ser humilde. Não quero nunca pensar que consegui sem ti. Não quero pensar que sou suficiente sem ti. Por favor, ajuda-me a entender essas verdades. Senhor Jesus, por favor, ajuda-me a superar palavras e pensamentos negativos. Minha mente é o campo de batalha, a parte mais crucial da minha vida. Peço que me ajudes a dominar meus pensamentos. Ajuda-me a aprender a dizer não aos pensamentos errados. Não quero acreditar no relatório do diabo. Quero apenas acreditar no que dizes sobre mim e nas promessas que me deste. Também, por favor, ensina-me como combater os pensamentos errados quando eles vierem. Pai, quando eu falar errado, ensina-me as palavras certas a dizer porque minhas palavras podem me dar morte ou vida. Não quero ser a força que te impede de me abençoar. Peço que me ajudes a aprender paciência e perseverança. Quero ser como o pai Abraão, que conseguiu esperar em ti pela promessa. Ensina-me também a andar em ação de graças e gratidão em vez de reclamações. Peço que abras meus olhos para ver as coisas boas que estás fazendo. Oro para que me ajudes a identificar meu progresso e o quanto me ajudaste. Não quero ser um ingrato, Senhor. Sei que és um bom pai, mas ensina-me como entrar em teus portões com ação de graças e em teus tribunais com louvor. Obrigado, Jesus, pelos teus bons planos para mim. Ajuda-me a saber o que esperas que eu receba tudo o que planejaste para mim. Entrego minha vida em tuas mãos. Guia-me e conduz-me, pois em nome de Cristo eu orei. Amém. Acima de tudo, você deve entender que, não importa as coisas boas que Deus planejou para você, você pode impedi-las. Você tem que ter cuidado para se apresentar irrepreensível diante de Deus. Você deve verificar sua vida frequentemente para ver se está fazendo algo que poderia impedi-lo do grande avanço de Deus. Você está vivendo com medo ou dúvida? Está guardando mágoas contra alguém em seu coração? Está desobedecendo a Deus? Quando você submete sua vida a um escrutínio, pode se surpreender ao descobrir que sempre foi seu próprio inimigo. Fique atento aos sinais ensinados neste vídeo e, quando os vir, agradeça a Deus por eles. Também esteja consciente das oportunidades que Deus envia ao seu caminho. É sua hora e vez, finalmente. Parabéns. Louve a Deus por esta mensagem. Se ela tocou seu coração, digite amém nos comentários para proclamar sua bondade. Clique à esquerda para mais mensagens cheias de fé e inscreva-se para nunca perder a palavra de Deus. Que sua paz esteja com você sempre.